Deus, próxima sessão, hein? Aí vocês estão aqui. Próximo. Pessoal, quem gostou da primeira sessão com o pastor Flávio? Amém? Quem gostou do período de louvor aqui agora? E se eu falar que depois vai ter mais? Glória a Deus, né? Primeira sessão, o pastor Flávio trouxe uma mensagem incrível para nós. Uma palavra que é extremamente importante para todos nós. Esse evento de hoje, ele é um evento que tem como objetivo mostrar a importância do que está acontecendo aqui. O objetivo principal não é que vocês saiam daqui investindo em redes sociais, investindo em tudo, claro, entendendo a importância desse investimento, mas o objetivo principal é que você, independente da profissão que você exerce, você saia daqui e entenda que o Evangelho é além das quatro paredes. Se você é advogado, o Evangelho é lá na advocacia. Se você é um médico, você pode exercer isso lá dentro. E se você é vidraceiro, padeiro, qualquer profissão, você está lá dentro para pegar o Evangelho. É isso que é o objetivo final. É o objetivo principal dessa conferência. Quebrar as quatro paredes para que nós possamos pregar além delas. Amém? Podem se sentar. Agora, na última sessão foi o pastor Flávio que pregou. E quem vai pregar agora não tem tanta experiência. Ele não é tão bom nisso. Mas eu peço a compreensão e a bondade de vocês, porque sou eu. Se fosse outra pessoa, nem estaria falando isso também, né? Que dó, mas de falar isso da pessoa. O que eu quis pegar, trazer como mensagem hoje para nós, é sobre a cultura do voluntariado, a cultura do servir. Porque não vale de nada eu trazer aqui, explicar como que instala uma televisão, instala uma live lá para a sua igreja, instala uma projeção, instala o melhor equipamento de luz. Não adianta nada se você não entender a sua missão dentro disso, o seu servir dentro disso. Uma coisa que falta muitas vezes na igreja é o coração para servir, é a vontade de servir. É o fogo por isso. Pastores, vocês sofrem com isso? Olha o silêncio, o espaço. Eles respeitam vocês, eles amam vocês. Mas é uma coisa que nós temos que entender, que todos nós temos esse chamado. O chamado de servir. O chamado de ir e pregar diante de tudo. Servir aqui dentro da casa do Senhor e fora também dela. Abram em Marcos capítulo 10, do 35, versículo 35, por favor. Marcos 10, 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: o que querem que eu lhes faça? Eles responderam: permite-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus lhe disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com quem eu sou batizado? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhe respondeu: vocês beberam o cálice que eu bebo e receberam o batismo com quem eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem o que são considerados governadores dos povos, os dominam, e os que são maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês,
que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia. Holy Stars Music pode voltar, a gente vai tocar, acabou a pregação. Pessoal, esse texto a gente pega, a gente lê e passa muito batido por nós muitas vezes, mas eu quero focar hoje no versículo 43, que fala: mas entre vocês não é assim, do 43 ao 45, só para deixar avisado aí. Mas entre vocês não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Segue o jogo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Nesse texto aqui deixa claro, um assunto que eu amo estudar, um assunto que eu amo me aprofundar é em relação à liderança. Eu tento captar e buscar o máximo daquilo que Cristo acredita ser o que é liderança. E algo que eu entendo a partir desse versículo e a partir de toda a trajetória relatada em todos os evangelhos sobre Cristo, é que a liderança dele é servir. É sobre servir. Servir era o modelo de liderança de Jesus. Se vocês pararem para pensar, o primeiro milagre dele foi servindo um casamento, servindo vinho naquele casamento. E a última coisa que Cristo faz antes de ser crucificado na cruz é lavar os pés dos seus discípulos. Ele está ali com eles. Então, durante toda a sua trajetória, ele sempre buscou servir as pessoas. E nesse texto, ele deixa evidenciado que ele veio para servir. A primeira pergunta que fica é: se Jesus veio para servir, por que nós não vamos servir? Se Jesus tinha isso como missão, por que a gente acredita que a gente é maduro o suficiente para sentar no banco e não fazer nada? E ficar observando o mundo como ele é? Ou pior, sentar no banco e criticar quem está servindo. É uma palavra dura, é algo duro, mas nós temos que entender a nossa missão. E hoje, a gente vai tratar sobre isso. A primeira coisa que a gente vê nesse texto, o pedido de Tiago e João, a gente vê uma posição muito imatura por parte deles. Eles estão disputando em quem vai sentar do lado de Cristo. Eles estão disputando, eu vou sentar tal. Aí os 12 começam a brigar, parece 12 crianças brigando ali entre eles, porque se a gente, é claro, o que a Bíblia não deixa claro, a gente não leva como certeza, mas estudos acreditam que a maioria dos 12 discípulos eram jovens, eram adolescentes, porque quando foram pagar os impostos, só Pedro e Jesus pagaram, e normalmente mais jovens não pagavam. Então a gente para pensar que normalmente essa situação era normal, eles brigarem entre si por coisas tolas. Para mim, não sei para vocês, mas para mim, só estar na presença de Jesus para mim já tá bom. Se eu ficasse atrás da cadeira dele já estava bom, assim, eu ficava lá atrás, ficava de boa na minha. Você não, sentar do lado, o quê? É só assim. Eu ficando, assim, 200 cadeiras, assim, uma igreja assim, eu só sentasse lá na ponta, lá em cima, lá, e Jesus estivesse aqui, eu já estava feliz da vida já. Mas a gente vê aqui Pedro e Tiago brigando por um lugar. Muitas vezes nos levamos por imaturidade, nos levamos por posição. Por isso que hoje a gente vai aprender aquilo que Jesus entende como servir. Eu vou trazer aqui, de forma bíblica, claro, 5 pontos, características do que é ser servo para Jesus. Deixa eu ver aqui, meu rascunho travou. Liderar é servir aqueles que servem.
Muitas vezes nós nos deixamos esquecer, nós queremos disputar e buscar por posições de líderes, posição de liderança, porque a gente acredita que quando nós assumimos uma posição de liderança, a gente não serve mais, a gente não precisa mais da bola. Muitos acreditam que quando a gente assume uma posição de líder, nós não precisamos se preocupar mais. Mas não funciona assim. Aí que nós temos que servir. Jesus ficava de joelho diante dos discípulos dele e limpava os pés deles. A gente sempre tem que entender que o que Cristo quer de nós é esse coração de servo. É esse coração que provém de servir. Porque a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19, diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de almas, de pessoas. Nós muitas vezes esquecemos o que importa no Evangelho, só para sentar na melhor cadeira, e deixamos de lado o que mais importa, que é alcançar mais pessoas. Algo que eu sempre digo para os meus liderados na parte de multimídia, eu olho para eles e falo: eu sei que você está atrás da câmera, cara. Eu sei que muitas vezes alguém não agradece a você, ou que às vezes acaba até criticando o seu trabalho. Mas cara, quando alguém aceita Jesus nesse púlpito, você faz parte disso. Independente se você está aqui em cima ou está lá na porta, se você está aqui em cima ou atrás do computador, você faz parte dessa salvação. Quando uma pessoa está no hospital e ela assiste ao nosso culto, você faz parte disso. A gente às vezes quer diminuir essas coisas para nada, e por isso a gente tem que entender e buscar isso, entender o que Cristo quer como servir, para que nós possamos realmente viver essa cultura do voluntariado, essa cultura do servir. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 1, a abertura da carta, Paulo ele fala algo extremamente interessante. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Não, pode voltar. Paulo, servo de Cristo Jesus. Paulo tornava isso a identidade dele. Ele se apresentava dessa forma. Você já viu alguma pessoa chegar para você, por exemplo, conheço um cara ali, eu sou doutor, por favor, chame só eu de doutor. Chame eu sou advogado, coloca lá. Mas você já viu alguém colocar servo de Jesus? Paulo tinha orgulho disso. Paulo tinha orgulho de ser servo de Jesus. E agora entrando propriamente na palavra, da questão dos 5 pontos, eu quero que você que estiver anotando, anote esses 5 pontos, porque eles têm uma ordem lógica e no final vocês vão ver toda a questão e no final vai culminar em algo incrível. O último ponto traz de grande responsabilidade a você. Mas pois bem, vamos lá. Primeiro ponto: ter clareza da sua missão e propósito. Para servir, Cristo pede que nós tenhamos clareza da nossa missão e propósito. Em Lucas capítulo 19, versículo 9 e 10, né? Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Cristo tinha claro isso nele. Eu vim para a terra para salvar esse povo. E é isso que muitas vezes falta na gente. A questão de você entender para que você serve, o porquê você serve, culmina em você fazer isso da melhor forma possível. Por
Porque fale a verdade, quando você faz algo sem você saber por que você está fazendo, não é estranho? Você não fica meio desconfiado? Deixa eu tirar meu crachá. Meu nome é Mateus. Aqui, ó. Quer saber? Não preciso do crachá para vocês saberem disso. Às vezes a gente faz as coisas. Alguém já chegou e pediu para vocês: você faz tal coisa para mim? Aí você fica: mas por quê? Não, só faz para mim. Você fica com um incômodo interno, porque você não sabe o que você está fazendo, se você vai ser preso no final do processo, se a polícia vai aparecer chutando sua porta, daqui a pouco você só entra, estou fazendo nada, mas Cristo tinha isso claro para ele. Cristo tinha claro o porquê ele estava na terra. Abrindo lá em João 13:3, está escrito que, sabendo esse que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Cristo tinha isso claro. Se você quer servir de maneira que Cristo se agrade, saiba por que você está servindo. Saiba a sua identidade e seu chamado dentro disso. Porque você vai servir de coração queimando quando você entender. Não existe nada melhor do que você entender a sua missão, a missão que Cristo deixou aqui para você na terra. Ah, mas eu não sei qual que é, tal. Cara, então serve em tudo que você puder. Uma hora você descobre. Serve em tudo que você puder. Serve no diaconato, serve na multimídia, serve no louvor. Se você cantar mal, sai do louvor. Se você serve na dança, se você dança bem, amém. Se você dança mal, pode continuar dançando, porque daí está na bênção. Mas sirva em todas as posições, até que um dia você vai descobrir. Desculpa, Andressa, não foi por mal. Eu vi a cena. Isso que não existe nada mais incrível do que algo queimando dentro de você. Por exemplo, para mim, uma vez eu estava numa conversa, e eu amo ver conversa de pessoa que é evangelista. Cara, um dia eu vou sentar com o pastor Léo, velho, só para ele ficar falando para mim. Vai ficar umas 3 horas falando. Eu não vou nem perguntar nada. Aí a primeira pergunta que eu vou fazer é assim, porque eu sei. Pergunta para evangelista, eu sou assim: eu não sou salvo, pronto. Aí fica 3 horas falando. Aí beleza, eu vou ficar só escutando, porque eu gosto de escutar evangelista. Porque evangelista, ele deixa claro o chamado dele, ele queima por isso. O cara, quando queima por isso, ele demonstra isso da melhor forma possível. E uma vez eu estava conversando com ele falou assim: nossa, Mateus, mas o que você acha que é o seu chamado? O que você acha que você foi chamado? Você assim, cara, vou ser sincero com você. Eu busco almas fora da igreja, mas eu amo preparar a igreja para receber quem você traz. Eu amo ver a igreja pronta para receber de braços abertos você. Independente de quem seja, independente se seja uma prostituta, se seja um drogado, se seja um viciado, eu olhar aquela pessoa e pensar: ele é meu irmão. Se ele está vindo para cá, eu vou tratar ele como meu irmão, eu vou amar ele e vou fazer, glorificar e agradecer a Deus junto com ele quando ele vencer esse vício dele. Isso que eu tenho como chamado, isso queima para mim. Por isso que eu gosto da área de multimídia, eu gosto de ver tudo funcionando, eu gosto de ver a igreja no fluxo que ela está planejada, ver tudo funcionando da melhor maneira possível. Por isso que queima isso no meu coração. E Cristo deseja isso de nós, que nós possamos realmente entender aquilo que Ele quer para nós, para servirmos da melhor forma possível. Amém? Então, o primeiro ponto, ter clareza da sua missão e propósito. Segundo ponto, é se esvaziar de si mesmo. Aí que o negócio fica difícil. Para você se esvaziar de você mesmo, você tem que entender que na hora que você serve, não necessariamente você vai ganhar algo em troca. Não necessariamente você vai ganhar algo em troca, meu amigo. Às vezes você não vai receber um obrigado, às vezes você não vai receber um abraço. É tipo o Pranches ficar aqui, ó, tocando para mim durante toda a minha palavra, e eu no final do culto nem dá atenção para ele. Tipo, normal. É triste.
mas nós temos que nos esvaziar de si mesmos. Porque como é escrito lá em Filipenses 2, versículo 7, pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Versículo 8. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Cristo se esvaziou para nos servir da melhor forma possível. E nós devemos buscar isso da mesma forma. A segunda característica que Cristo pede para nós, para servirmos assim como Ele deseja, é nos esvaziarmos, esquecermos de nós. O sacrifício faz parte do processo. Você deixar o seu eu de lado para servir o próximo. Uma coisa que eu tenho como cultura dentro do meu ministério é que eu fico feliz quando um liderado chega para mim e fala: mano, eu quero sair do ministério, mas daí eu pergunto: mas você vai sair da igreja? Ele: não, é porque eu quero focar agora no diaconato, eu quero focar no louvor, eu quero investir nessa parte. E se eu não me esvaziasse, eu ficaria assim: largue mão, cara. Tipo, você consegue servir aqui? Fica aqui. Mas não. Eu chego para ele e falo assim: cara, eu estou feliz por você ter encontrado o seu chamado, o seu propósito. Vai lá. É isso que nós devemos fazer. Nós temos que deixar um pouco nós de lado e nos preocupar que os nossos liderados, que os nossos membros de igreja, que as pessoas ao nosso redor estejam crescendo cada vez mais. Uma coisa que eu escutei uma vez é que uma vez um líder passou para mim e disse: a gente é o teto. Você tem que entender que você é o teto. Seus liderados não vão ultrapassar você. Mas não, eu não quero ser teto, eu quero ser chão, cara. Eu quero ser chão do próximo andar da minha geração. Se eu for teto, significa que o pecado que eu estou submetido, meu liderado nunca vai ultrapassar. É lógico que a minha missão é deixar o teto cada vez mais alto. Eu não vou deixar a missão ser fácil. Eu vou, sei lá, vou fazer um teto alto de 200 metros de altura. Mas que o objetivo final seja que esse cara seja o próximo andar. E para isso nós precisamos nos esvaziar. Então, primeiro ponto, relembrando, ter clareza da sua missão e propósito. Segundo ponto, é se esvaziar de si mesmo. E um exemplo muito bom desse segundo tópico é que uma vez eu estava no Instagram e passou um story para mim. Quem conhece o Israel Subirá? Israel Subirá. Luciano Subirá, conhece? Israel Subirá é o filho dele. Ah, lógico. Israel Subirá, ele está numa igreja lá em São Paulo, a Paz Church, a igreja do sogro dele. E um dia, o Israel Subirá é um cantor fantástico, um pregador a nível do pai. Mas um dia eu chamou a atenção, sabe por quê? Porque ele publicou um story assim com o Radinho igual esse aqui, ó. Aí ele falou assim, uma selfie assim, ó: é nós no estacionamento. Eu fiquei assim, peraí, como assim? E na semana anterior eu tinha visto um story dele pregando na igreja dele, na Paz Church. Uma igreja que faz 5 cultos por domingo. Uma igreja lotada. Que eles precisaram começar a fazer culto de segunda para comportar todo o público deles. Esse cara estava pregando nessa igreja. Só que no outro sábado, no sábado posterior, o que ele estava fazendo? Ele estava no estacionamento servindo. E um dia, isso me chamou muita atenção, isso marcou na minha mente. E ele foi num podcast e ele falou sobre isso. Ele falou: ah, cara, eu sinto Jesus em todos os lugares. Se eu estou servindo no estacionamento, se eu estou em cima do púlpito, Jesus está lá. Por que eu não vou servir com excelência? Então muitas vezes nós acreditamos que a nossa maturidade nos eleva a um nível que alguns ministérios já não cabem mais a nós. Ah, já estou aqui há tanto tempo, eu não posso te entregar, não posso filmar na câmera, não posso ficar na câmera, imagine. Isso daí é para novo convertido. É porque
porque não precisa de espiritualidade nenhuma para ficar na câmera. Vai com Deus. Mas não funciona assim não. Servir é estar diante do Pai. Você precisa disso. Então por isso, segundo ponto, se esvazie. Entenda que não importa o que você está fazendo, importa para quem você está fazendo. Amém? Terceiro ponto, servir para Cristo não era uma obrigação, mas sim um estilo de vida. Cristo tinha isso na vida dele. Isso era a vida de Cristo, servir as pessoas. O amor torna o servir leve. Como a gente já disse, quando a gente descobre o nosso chamado, o nosso propósito, a gente se apaixona por aquilo que a gente faz, e isso se torna leve. Eu vejo meu pai com a minha mãe, eu vejo a minha relação com eles, e a gente se ama, e a gente briga muito, mas não é a mesma coisa que brigar com alguém que você não conhece. Sabe por quê? Porque quando você briga com alguém que você ama, você fica mais triste de ter brigado do que, né? Vocês entenderam? Ou não? Mas o amor torna as coisas mais leves. E por isso que Cristo tinha isso para ele. Em Mateus 11, versículo 28, nós vemos uma cena muito engraçada. Vemos essa fala de Cristo: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Cristo falou isso. Sabe por quê? Porque esse é o estilo de vida de Cristo, servir as pessoas. Você não está entendendo? O pastor Flávio já falou um pouquinho sobre isso aqui. Era uma multidão, e ele falava: viu, você que está mal aí, chega aí, eu vou te aliviar. Eu vou te dar um carinho, eu vou te dar a palavra do Pai para você sair leve. Muitas vezes a gente foge de serviço. Eu já me pego em situações que eu fujo de serviço. Ontem, por exemplo, a gente estava correndo com as coisas da conferência. Minha mãe, no período da tarde, me manda mensagem: viu, o que você acha de fazer um sorteio? Eu, mãe do céu, eu estou com 200 coisas para fazer. Ela só: não, mas eu faço. Então vai com Deus, faz aí, se divirta. Se der errado tá bom, se der certo tá bom. Deu certo, vocês vão ter o sorteio depois. Mas nós fugimos de serviço. Enquanto isso, Cristo estava ali. Venham para mim, vem aqui. Você que está sobrecarregado, você que está cansado. Gente, na nossa geração, gente cansada e sobrecarregada é o que mais tem. Imagine, e se Cristo estivesse aqui, Ele mandava uma dessa: venham para mim, vem. E a gente fugindo de serviço. Tem uma cena muito boa de uma série. Eu vou recomendar para vocês essa série. O nome da série se chama The Chosen. Se você conseguir achar o nome aí, The Chosen. Procura uma imagem para mim, por favor. Desculpa não ter mandado aí. Mas The Chosen é a primeira série de temporadas sobre a vida de Cristo. É uma série, é um projeto internacional, onde eles estão fazendo uma série mesmo, com temporadas fechadas sobre a vida de Cristo. Elas dão o ponto de vista dos discípulos sobre Cristo, porque o nome da série se chama Os Escolhidos. Aí você vê ali a relação de Pedro, de Mateus, você vê ali as brigas deles, eles falando que Mateus não era para estar ali, que Mateus era injusto, que Mateus era cobrador de imposto. Some daqui, sua praga, some daqui. É briga, a série é maravilhosa porque é briga o tempo todo. Eles estão sempre brigando. Nossa, discípulo, ali a gente só via que Jesus tinha dor de cabeça, porque discípulo era o tempo todo brigando. Olha lá, ó, essa série aqui, ó, The Chosen. Já tá, a imagem não está muito boa, mas beleza, dá para entender. Pode ser essa mesmo, Bruno, pode ser essa mesmo, pode segurar. Mas eles já estão na segunda temporada e é um projeto internacional. Isso daqui é um objetivo claro de investimento nas áreas de mídias sociais, porque essa plataforma é uma plataforma independente. Eu vou passar alguns números aqui, só vou abrir um parênteses, só para vocês entenderem o alcance que essa série tem. É uma série falando sobre a vida de Jesus. The Chosen é a primeira série de TV sobre a vida de Jesus, alcançando mais de 90 milhões de visualizações.
na sua primeira temporada. Eles estão filmando a terceira agora. The Chosen é um projeto financiado por fãs, que a gente fala, né? Um projeto financiado por público. Ou seja, o público faz doações para fazer os episódios estarem construindo, por isso que demora muita produção. E eles já estão na terceira temporada. Se eles estão na terceira temporada, significa que tem cristão trabalhando por aí, cara. The Chosen já alcança mais de 180 países, falando sobre a história de Jesus, tendo mais de 2,6 milhões de seguidores no Instagram. É uma série sobre a vida de Jesus. Mas, voltando ao tema da palavra, num episódio em específico acontece uma cena maravilhosa. Eu amo essa cena. Eu assisto ela e toda vez eu me arrepio. Eu caio no chão, começo a orar. Porque os discípulos estão brigando entre eles. Aquela ceninha que a gente estava vendo ali da Bíblia, do versículo. Eu que vou sentar do lado de Jesus. Mateus, você não é nem para estar aqui, você é um cobrador de impostos, some daqui. Daí eles brigando. Pedro, você é brigão, sai daqui, você só arruma briga pra gente, arruma treta, some daqui. Eles estão brigando adoidado, eles brigando e discutindo quem deles tem mais direito de ter um lugar ao lado de Cristo, porque eles aí começam a disputar quem serve mais. Eu sirvo mais que você, eu sirvo mais que você. Só que Jesus não está na cena. O que aconteceu antes é que Jesus tinha feito exatamente esse versículo que eu passei agora. Ele tinha falado, venham até mim. E ele ficou o dia inteiro atendendo pessoas. Ele ficou o dia inteiro atendendo pessoas. Ele ficou o dia inteiro atendendo pessoas. E ele chega cansado, se arrastando. Boa noite, boa noite. Boa noite. Paz, foi um dia cheio. Jesus chega tão acabado, cansado. E sabe o que acontece com os discípulos? Eles ficam assim, ó. Eles estavam discutindo, eles na hora assim, ó. Enquanto eles estavam brigando, quem estava servindo mais, Jesus estava atendendo uma multidão. E eles veem que, na verdade, quando a gente olha para Cristo, a gente vê que a gente não serve tanto assim. Eles ficam envergonhados com a situação. Porque esse era o estilo de vida de Cristo. Tanto que depois desse episódio da série, se vocês que vão assistir lá, dando um spoiler, quem não leu a Bíblia é spoiler, né, gente? Pelo amor de Deus. Você começa a ver que eles dão uma baixada de bola. Eles abaixam a bola, eles param de brigar entre si, porque aquilo fica ressoando na cabeça deles. Isso fica ressoando na cabeça deles, eles pensando, cara do céu, e a gente brigando por quem serve mais, enquanto Cristo estava lá, se matando de servir. Então, esses são os 3 primeiros pontos. Ter certeza de sua missão e propósito. Servir é se esvaziar de si mesmo. Servir não é uma obrigação, mas sim um estilo de vida. E 4º ponto, servir é demonstrar e vivenciar o amor do Pai. Uma vez eu vi um podcast com o Douglas Gonçalves, ele começa a falar um estudo sobre o quanto atitudes boas, atitudes positivas que nós fazemos geram resultados diferentes no nosso cérebro. E ele fala que um estudioso americano, ele falou que uma vez ele foi numa cafeteria e ele chegou assim, e ele chegou na fila assim, daí tinha uma moça atrás dele, ele falou, viu, eu vou pagar o café da moça de trás, tá, pode cobrar aí. Aí pagou, tal. Ele nem viu a reação da moça, tal, ele foi embora. Só que ele foi embora muito feliz. Ele foi, nossa, que alegria, eu fiz isso, tal. Ele ficou feliz com a situação. Por quê? Porque o cérebro, quando nós servimos a alguém, ele libera ocitocina. Isso gera emoções muito fortes em nós. Isso gera grande alegria em nós. Então, por isso que temos que entender que servir é demonstrar e vivenciar o amor do Pai. Porque quando servimos, nós sentimos sensações do amor do Pai em nós. Porque
entendam que assim como a fé sem obras é morta, uma obra sem amor também não vale de nada. Jesus vivia repreendendo os sacerdotes e os levitas, porque eles falavam aquilo que eles não faziam. Eles pregavam sobre o amor, mas não tinham amor nenhum. Então não adianta você servir dia e noite, noite e dia, sendo que você não serve por amor às pessoas. Se você não serve para manifestar e viver esse amor de Cristo, esse amor do Pai por nós. Uma vez eu estava aqui no último Compaixão que teve, veio o Giovanici, e depois eu fui jantar. Daí eu fui jantar, só que eu fui jantar dentro da cozinha, porque eu não gosto de ficar atrapalhando os convidados, tal. Os convidados estavam lá, aí eu quis deixar eles jantarem em paz. Aí eu entrei, aí eu com a Bianca estava conversando, a gente jantando. Daqui a pouco entrou a mocinha do Giovanici com todos os pratos na mão dela, com todos os pratos assim. Ela encostou na pia e começou a lavar os pratos. Começou a lavar prato por prato. Aí a gente, eu falei, né? Não precisa lavar, pode deixar aí, a gente já lava, tal. Ela falou, não, eu quero lavar. Daí eu fiquei meio assim, tal. E depois indo embora eu falei para Bianca, eu estou muito constrangido. Ela, só por quê? Porque naquela menina, ela fazendo aquilo, lavando a louça, eu vi Jesus. E vendo Jesus naquela menina, eu fiquei constrangido, porque eu não sou nada. Quantas vezes eu fui em algum lugar e eu nem para lavar uma louça me esforcei. E ela ali servindo a nós, ela era a convidada, ela era o principal. Era para ela estar sendo servida. Ela se levantou e foi lavar a louça. Isso gerou um constrangimento em mim, porque quando servimos, nós demonstramos Jesus. Nós demonstramos Jesus dentro de nós. E se você está se encontrando com Jesus e você não está se constrangendo, vamos orar por você. Se você está encontrando com Jesus e não está se constrangendo, tem algum problema. Porque quando olhamos para Jesus, nós vemos o quão pecadores somos, o quão não merecedores daquele sacrifício que Ele fez na cruz, nós somos. E por isso, nós precisamos sempre servir, demonstrando e vivenciando o amor do Pai, mas sempre também diante da presença dEle. Porque assim, olha o processo. Se você servir, se manifestando o amor do Pai e entender que você está diante dEle, você vai sempre se esvaziar, porque você irá se constranger. E estando diante do Pai, você vai entender mais de si, entender seu chamado. E fazendo isso, você serve por amor, que é o último ponto. Servir. O quinto e último ponto é servir e demonstrar o amor pelo Pai. Lá em João, capítulo 21, versículo 15 ao 17, nós vemos Jesus conversando com Pedro. E ele fala, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros. Pode seguir. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, sabe que eu amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe o que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. A demonstração de amor que Cristo pede para Simão é, apacente as minhas ovelhas, sirva. Se você me ama, sirva. E nós muitas vezes não nos reparamos com isso. Uma coisa que é interessante nós entendermos é que existem dois tipos de filhos de Deus na Bíblia: o filho tecno e o filho ruios. O filho tecno é uma criança recém-nascida,
é o imaturo na fé, e o ruioso é o maduro na fé. Vocês já devem ter escutado isso diversas vezes, mas o maduro na fé, ele é aquele que serve ao Pai. Uma coisa que eu amo fazer para minha família, retribuindo a tudo que eles fizeram por mim durante a vida e ainda fazem, é sempre comprar um lanche, alguma coisa diferente por mês. Quando eu faço isso eu me sinto muito feliz, porque eu estou servindo aos meus pais. E teve um dia que eu comprei e eu fiquei pensando, quantas vezes nós só pedimos e pedimos ao Pai. Quantas vezes nós agimos como recém-nascidos, bebês, porque bebê só pede. Nunca vi um bebê servindo um chá para alguém. Ô pai, ô mãe, você quer um biscoito ou um café? Nós temos que entender que servir é o caminho para a maturidade. Quando servimos, nós servimos ao Pai. E uma coisa que eu aprendi com a minha vida é que servir te leva a reconhecer e conhecer mais ainda ao Pai. Por exemplo, meu pai, ele ama fazer café, só que ele acorda muito cedo. Ele acorda muito cedo. Quando ele acorda, o apresentador do Globo Rural está escovando os dentes ainda. Meu pai faz o café pro cara. Esses dias eu acordei de madrugada. Meus pais estavam saindo 4:30 da manhã fazer caminhada. 4:30 da manhã. Eu acho que o Batman estava voltando da ronda, ele olhou assim. Ele olhou assim, o que está acontecendo? Mas eles sempre fazem isso, e quando eu acordo e vejo eles saindo, o que eu faço? Eu faço o café. E nossa, como eu erro o café. Eu faço café doce, eu faço café forte, eu faço café sem açúcar, faço café fraco. Nunca acerto o café. Já fiz 250 versões de café já. Mas com o tempo um dia eu cheguei pro meu pai e perguntei: pai, como que você gosta do café? Aí meu pai falou: 2 colheres de pó, 3 de açúcar, fica, ó, chuchu beleza, fica beleza. Aí me veio à mente e tal, no outro dia eu fiz café, aí minha mãe não gostou do café, aí eu já larguei mão, aí eu falei assim, eu não vou fazer mais café, que sei lá. Aí eu entendi. Quando a gente serve, a gente está com o coração disposto a servir, a gente vai querer saber a melhor forma de servir ao nosso Pai. E nós vamos querer conhecê-lo cada vez mais para servir da forma que Ele quer. Porque não adianta você servir sendo que você não está servindo da forma que o Pai quer. Você servir sem o amor, você servir não se esvaziando de si, servir sem ter gosto por aquilo que você serve. E isso que diferencia. Finalizando, encerrando a palavra, peço que o Ministério de Louvor já possa voltar aqui. Eu entendo que servir realmente foi um caminho deixado por Cristo, de maturidade, um caminho para maturidade e crescimento próprio nosso, um crescimento do conhecimento dEle. E hoje, nessa noite, agora o Ministério de Louvor vai estar subindo. Eu quero que você coloque isso em prática. Sirva ao Pai com adoração agora. Agora você vai servir ao Pai. Eles vão estar tocando aqui. Mas sabe o que seria um sonho? Pode ser. Você foi emocionado, né, irmão? Desculpa, foi culpa minha, O irmão ficou de pé ali, gente. Vocês não viram. Foi cena muito boa. Eu tava fazendo um apelo assim, ó. Você que quer servir, você quer servir a Cristo, vem aqui, fica de pé. É isso, ó. Mas tá perdoado, daqui a pouco. Você que vai servir, agora nesse momento eu vou sentar aqui. Agora, no próximo período de louvor, sabe qual que é a coisa mais linda que eu acho que Deus escuta nos céus? Porque para mim já é lindo. Então imagine para Deus. Quando as vozes de quem está aqui embaixo ficam mais altas do que quem está aqui em cima. Porque os filhos dele estão clamando juntos por ele. Os filhos dele estão servindo a ele com toda a sua força e adoração.
nesse momento, nesse próximo período de louvor, que você possa iniciar a sua jornada de servir. Se você não sabe seu propósito, seu chamado, busque por isso. Se você não se esvaziou ainda, aproveite esse momento, glorifica o nome dEle, diga o quão santo, santo, santo Deus é. Se você quer isso como estilo de vida, começa com uma adoração como estilo de vida. Adore em tudo que você faz. Vou fazer uma redação? Vou adorar a Deus. Vou fazer um pão? Vou adorar a Deus. Vou fazer com o máximo de excelência possível. Manifeste o amor de Cristo aqui agora, adorando ao nome dEle, com o coração em chamas por Ele. E por final, o adore, porque Ele o ama. Não adore pelo que... O que é importante não é o que você faz, não é como você faz, mas é para quem você faz. Porque quando você entende para quem você faz, o como você faz e o que você faz se torna natural. Porque quando você entende que você está servindo ao Pai, você serve com excelência. Quando você entende que você está adorando ao Pai, você serve com o coração em chamas. Então agora peço que vocês fiquem de pé.